Vamos à primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O título da pregação é Cidadania Dupla. Diz assim, 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Apenas fazendo uma correção, o título é Filhos de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este trecho belo da Tua Palavra, cheio de teologia, que nós gostaríamos de transformar em verdades práticas para nós, no dia a dia mesmo. Baseados na teologia, mas não uma teologia teórica, vaga, apenas para o deleite do nosso conhecimento sobre as coisas do alto, mas que, além disto, nos proporcione um viver correto, uma pregação correta, um testemunho correto de Cristo, sabendo quem nós somos. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Indo direto ao ponto, o apóstolo João enfatiza a verdade de que nós somos filhos de Deus e faz algumas aplicações sobre isto que eu queria estudar com vocês. Obviamente, esta epístola se dirige a pessoas salvas em Cristo, a alguém que pode se identificar com propriedade como um discípulo de Cristo, alguém que aceitou Cristo pela fé, e então tornou-se de coração alguém que, num certo ponto da sua vida, arrependeu-se profundamente dos seus pecados, pediu perdão a Cristo e implorou que Ele se tornasse o Senhor da própria vida. Esta fé é uma graça, é um presente, é um dom que vem de Deus e é exercida, então, pela pessoa, pelo pecador, com relação a Deus, com relação a Cristo. Então, quando eu falar em filho de Deus, entenda alguém que passou por esse processo. Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O quanto mexe com você esta verdade, você crente, que você é um filho de Deus. Às vezes eu fico com receio de que alguns que se identificam como crentes, ouvem esta verdade com o peso desta afirmação, mas ouvem com tanto desinteresse como se estivesse lendo um jornal do mês passado. Isso eu já sei. Isso aqui eu já sei. Eu já vi. Esse jornal aqui eu já li na época, há um mês. Então não tem grande novidade para mim. Então o jornal do mês passado não vai mexer em coisa nenhuma com você. Pode até dar a ideia de uma coisa requentada, já, por demais, já do seu conhecimento, não tem mais graça nenhuma. Muitas passagens como esta da Bíblia, de um peso muito grande, correm o risco de terem esta reação por parte
do crente que já ouviu dezenas de vezes, centenas de vezes, esta mesma verdade, porque as verdades básicas de fato são as mesmas. Aliás, quem inventa verdade nova são os criadores de seitas, e muitas vezes dá certo, tem muitos seguidores aí, porque o ser humano gosta de coisa nova, novidade, mas com a palavra de Deus não tem nada disto, é a mesma palavra de Deus que está pronta, desde o final do primeiro século desta era, há 2000 anos esta palavra está pronta, então não tem novidade nenhuma. Essa ideia de rever o Evangelho, repensar o Evangelho, cuidado com estas expressões, porque elas são muito traiçoeiras, porque por trás delas muitas vezes vem a ideia de verificar e estudar e ensinar um evangelho diferente, um evangelho modificado para a época atual, porque sabe como é, 2000 anos muda tudo, a cultura e tal, vamos adaptar o evangelho para os dias de hoje. Cuidado com esta conversa. Agora, se alguém diz, não, nós vamos tomar o mesmo evangelho, as mesmas doutrinas, os mesmos princípios, e vamos aplicar estas verdades, estes ensinos que são os mesmos nos 2000 anos depois de Cristo para cá, vamos aplicar estes conceitos, estas verdades, para a nossa vida de hoje. Perfeito. Aí está correto, mas não está mexendo nada na própria verdade. Então, por isto, as grandes verdades do Evangelho não tem outra maneira a não ser serem repetidas vez após vez, e devemos estar atentos para não correr esse risco da banalidade de um fato repetido muitas vezes, que passa a ter pouco efeito. Eu fico pensando um homem pobre receber a notícia de que ele ganhou sozinho na Mega Sena, e acumulada, o contraste entre o que ele acabou de ser um pobre, sem dinheiro para talvez comprar uma bicicleta nova, o contraste entre o que ele acabou de ser e o que ele passou a ser, deve provocar algo muito forte na cabeça dele, nem que seja um infarto, mas alguma coisa tem que mexer na cabeça de alguém sem muitos recursos. Ouvir, você agora é dono de 50 milhões de reais, ele não tem a menor ideia nem do que é isto. Isso ele pode ficar eufórico, pular, cair duro no chão, beber muito para comemorar se ele gosta de beber, pode fazer cada coisa que a gente nem imagina, mas é efeito da reação nele, do contraste do que ele era e do que agora ele passou a ser. Mexe. Este é o ponto que eu quero enfatizar. Mexe. Então é a mesma coisa, deve ser a mesma coisa com o crente. Se ele não vibra com o fato de que agora ele é filho de Deus, é porque ele não entendeu bem o que se passou com ele. Se alguém ouve a notícia, você acabou de ganhar 50 milhões de reais, legal. Sim, e como é hoje à noite, o encontro está marcado, quem ganhou o jogo de ontem e tal, esse camarada não está normal. Você está entendendo que eu estou lhe dizendo que você acabou de ganhar 50 milhões de reais no prêmio da Mega Sena? Entendeu? Porque não pode, ou ele não entendeu nada, tem uma coisa muito errada com ele. O crente que não vibra, deixa eu tirar a palavra crente, a pessoa que se identifica como crente, há uma diferença grande nisso, né? E que não vibra com o fato de que passou a ser um filho de Deus desde a sua conversão, precisa identificar mais o seu passado com passagens como essas que eu vou ler aqui, duas só, para ver se você entende e concorda e aceita que você era isto aqui e passou a ser um filho de Deus. Romanos 3, 10 a 12.
Diz assim, Romanos 3, 10 a 12. Vou ler o 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos, quer você seja judeu, ou você seja gentil, ou de outro povo qualquer, você está debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, isso era você, antes de aceitar Cristo, ou é você hoje, se ainda não aceitou Cristo. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma, quer dizer, de um por um, se fizeram inúteis. Não há quem faça um bem. Olha a peneira fina, não há nenhum sequer. Se você pensava que podia ser uma exceção, não sei porquê, mas talvez você pensasse isso, você é bom demais, né? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde e engano, veneno e víbora está nos seus lábios. E a passagem continua descrevendo como é que Deus vê o ser humano. Ele vê assim, era assim que você era. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Falando para crentes, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes antigamente, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Está falando do diabo, de Satanás, que é o príncipe deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, todos nós crentes em Jesus Cristo, antigamente, nós andávamos seguindo o curso do diabo, orientação do diabo, seguindo as inclinações da nossa carne, outro tipo de guia que nós tínhamos, nós mesmos, nossa carne. O diabo nos orientava, a nossa carne, nossas paixões, o seu eu egoísta, egocêntrico, arrogante, presunçoso, é que lhe dirigia. Também, fazendo a vontade da carne, obedecendo a carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Sabe o que quer dizer por natureza? É que já nasceu assim. Já nasceu assim, por natureza é isto. Você olha para uma criança de 10 minutos de nascida, ainda lá naquele lugarzinho que eu me esqueci o nome, lá no berçáriozinho lá, e você olha para ela e diz assim, esta criança é, por natureza, filha da ira. Ela está cortada de Deus no seu relacionamento. Mas que relacionamento? Nem existe relacionamento nenhum de uma criança com uma semana de nascido. Aos olhos de Deus existe. Aos olhos de Deus, aquela criança está cortada do seu relacionamento com Deus, vai precisar crescer, ouvir o Evangelho, entender que é pecadora, pedir perdão e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Este é o resumo da pregação do Evangelho. Então, todos estão debaixo da mesma condenação do pecado, como Paulo diz, quer judeus, quer gregos. Não, eu sou judeu, dependo de Abraão e tal, está debaixo do pecado. Não tenho nada a ver com isso, com Abraão e tal, eu sou gentil, minha história é outra, está debaixo do pecado. Todos, sem exceção. Então alguém que estava nessa situação aqui, de não fazer o bem, de não agradar a Deus, de estar cortado de Deus, de ser filho da ira, orientado pelo diabo, orientado pelo próprio egoísmo, uma situação terrível, desesperadora como aquela, e se tornou um filho de Deus, alguém assim tem de vibrar. Se não vibrar, tem uma coisa errada. Não reconheceu que estava assim, não entendeu o que é ser filho de Deus, não sei, mas tem uma coisa errada.
Será que não se sentiu tão perdido assim? Algum dia? Tão miserável assim, como todos nós fomos um dia, todos nós crentes? Então, será que houve mesmo uma conversão? É o caso de pensar. Mas, vamos supor que você diga, sim, eu tenho certeza, eu passei pelo processo da conversão. Ok, então, tomando isso como base, podemos afirmar, você era tudo aquilo aos olhos de Deus, como eu já descrevi. Toda aquela situação terrível, descrita aqui, Romanos 3, Efésios 2, e em muitas outras passagens, você era tudo aquilo. E é maravilhoso você agora poder se chamar de filho de Deus. Então, de vez em quando é bom você rever esta verdade, para voltar a valorizar a poderosa operação que o Espírito Santo realizou em você, quando lhe converteu, quando lhe regenerou. Vou falar um pouquinho da regeneração lá na frente. E então é exatamente isso que o apóstolo João enfatiza aqui. Duas coisas ele diz sobre o fato de sermos filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Primeiro, não entramos nesta privilegiadíssima posição por nossa própria vontade. Não é porque você quis, mesmo João diz lá em João capítulo 1, não por vontade da carne, nem do sangue, ele explica isso direito, não vou entrar lá. Mas não foi pela sua própria vontade. Ninguém pode dizer por si só, eu vou me tornar um filho de Deus, porque eu resolvi ser. Não é assim, certo? É uma decisão que você vai ter que tomar um dia, se você ainda não é, ou que você já tomou, se você já é discípulo de Cristo. Mas essa decisão não nasceu, ela não foi gerada lá dentro do seu coração, porque o seu coração não sabia nem o que era fazer o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então você acha que tinha poder dentro de você próprio, tinha condições para desenvolver uma vontade santa, de reconhecer o seu pecado, ter nojo de si próprio e cobiçar ardentemente a pureza de Cristo na sua vida. Você acha que desenvolver isso por você próprio? Não ia. Você que é por natureza filho da ira, e eu também, não iríamos nunca. Então não foi por vontade própria. É porque você é inteligente demais, você é muito inteligente, culto, leu muito, então você chegou a essa conclusão e a essa decisão de se tornar um filho de Deus. Errado. Não tem nada a ver com sua inteligência, sua cultura. Não é porque você é muito bonzinho. Desde que você nasceu, você gosta de dar esmolinhas para as pessoas, ajuda a velhinha a atravessar a rua, e você vê um coleguinha sem a merenda, você reparte a sua merenda com ele. Que coisa bonita. Pois é, por isso Deus se tocou com a sua bondade, aí achou que você merecia, como prêmio, ser tornado um filho de Deus. Errado. Não há quem faça o bem nenhum sequer. Já disse isso umas 4 vezes só aqui. Sim, pastor, e o pedaço de pão que eu dei da minha merenda para o meu coleguinha que estava lá com fome, não vale não? Para a salvação? Não. Como uma boa obra? Sim. Então, como é que diz que não há quem faça o bem? Eu não fiz o bem não? Dando uma esmolinha para uma pessoa que estava precisando, ou esmolona, alguém estava precisando. Isso é uma obra boa, é uma boa ação, mas não pode ser considerado um bem no sentido do termo de ser aprovado por Deus de uma maneira plena, de você ter uma vida de prática do bem, tal que você agrada a Deus. É isto. Então, atitudes isoladas e gestos isolados de bondade ou de alguma coisa benéfica para um e para outro, sim, nós temos, mas não é o que a palavra lá quer dizer, não é que o texto lá quer dizer. E quando fala de natureza, filho da ira, a nossa natureza é muito ruim. Então, se tem gestos esporádicos aqui e ali de bondade, isso não é a característica principal do seu ser. A característica principal sua é pecar e pecar. Muitas vezes você não tem nem noção de que está pecando. Outras vezes você se orgulha com o pecado. Reúna ali um bocado de maridos do mundo e veja eles se gabando das
estripulias extraconjugais que eles fazem, e eles se gabam disso. Então, se gabando com o pecado, com o que é horrível aos olhos de Deus. E muitos não têm nem a noção disso aí. Como falei, acho é bom, acho é bonito. Quem bebe mais, coisa desse tipo, antes de cair, isso é motivo de orgulho para muitos. É uma falta de visão muito grande. Não é pela vontade própria, não é por inteligência, não é por cultura, não é por merecimento, mas única e exclusivamente por quê? Ele disse, vou voltar a 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de, ou no grego é simplesmente, para sermos chamados filhos de Deus. Amor, exclusivamente amor de Deus Pai. No caso aqui é o que está em foco. Obviamente há o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, o amor do Deus triuno. Mas por amor de Deus a você, misericórdia, compaixão, ou seja, nasceu dele a ideia, a iniciativa, o plano, tudo que fosse necessário para poder arrancar você das garras do diabo e levar para o reino de Cristo, todas as providências, fazer que um ser pecador como você chegasse ao ponto de exercer uma fé aceita por Deus, em nome de Cristo. Como é que ia ser isso? Só Deus fazendo esta obra, e é Ele mesmo, é exatamente o que João está dizendo. Veja que grande amor, olha o tamanho deste amor. É interessante que os homens são muito sensíveis às considerações, às homenagens que recebem de outros homens, especialmente de gente importante. Eu cresci dizendo que um tio meu, tio-avô, irmão do meu avô, nunca esqueci o nome dele, tio Osias, ele sempre para mim foi, sempre será aquele que recebeu uma homenagem do Papa, lá em Roma. Pronto, então era o orgulho da família que a gente tinha um tio, nós pequenininhos lá, a mamãe ensinava, que nós tínhamos um tio que havia recebido uma comenda, o nome técnico é comenda, havia recebido uma comenda do Papa lá em Roma. Pronto, então ficou caracterizado na cidade, na sociedade, como aquele que recebeu esta homenagem. Agora é interessante que quando nós dizemos para o mundo que nós recebemos do próprio Deus, não uma comenda, não uma medalha, não um papel, ou uma declaração, ou uma fita, mas um certificado de adoção e uma transformação na alma do próprio Deus. Isso aí o mundo não se importa. Até o contrário, reage, muitas vezes com gozação, com hostilidade. Filho de Deus, e eu? Não sou também não? Por acaso você é melhor do que eu? Não, não é questão de ser melhor, é por amor de Deus, não quer saber. E que arrogância é essa? Como é que você sabe que é filho de Deus? Há todo tipo de reação, menos dizer assim, normalmente, que coisa boa, que coisa espetacular, como é que você conseguiu isso? Como é isso? Me dá a dica. Gente, que o mundo não se importe muito com o fato de que nós crentes somos filhos de Deus, vá lá. Mas nós próprios não entendermos bem isto e não valorizarmos isto, aí é de admirar. Segunda coisa que eu quero dizer, eu não, João enfatiza, é que este amor do Pai, que nos colocou na situação de sermos filhos de Deus, é um amor muito especial. Eu disse fundo, né, na expressão no original, aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de
esse grande não fala em tamanho, curioso isto, não fala em grandeza, sabe, fala em quê? Em qualidade, tipo. Então o que o apóstolo está dizendo aqui, ó, vejam a qualidade excepcional, a fineza, a beleza do amor de Deus para nós, discípulos de Cristo. E ele diz, a ponto de, que chegou a nos tornar filhos dele. É como se João quisesse dizer, que amor, gente! Que amor! Já pensaram nisso? No tamanho, ou qualidade, ou na especialidade deste amor. E ele vai mais fundo, para não deixar nenhuma brecha. Não apenas somos chamados filhos de Deus. O que diz aqui? Nós somos de fato filhos de Deus. Não apenas fomos nomeados filhos de Deus, como num decreto externo, pronto, está aqui, vem cá, está aqui um certificado, agora você é filho de Deus, você também aceitou Cristo? Aceitei, vem cá, agora você é filho de Deus, você está nomeado, já seria muita coisa, mas além disso, nós fomos tornados filhos de Deus, nós somos transformados por dentro. Quero ler isso com vocês. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Vou ler o 3. Visto como, estou em 2 Pedro 1 e 3, e vou ler o 4 também. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, através dessas promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse livramento é um livramento interno. Houve uma operação de Deus no nosso espírito. Aquele que aceita Cristo, ele é regenerado, ou seja, gerado de novo, ou seja, ele nasceu novamente, ou seja, o novo nascimento, o famoso novo nascimento, importa-vos nascer de novo. A pessoa nasce espiritualmente, estava morta, como eu li lá em Efésios 2, nos seus delitos e pecados. Há uma transformação, há uma operação muito poderosa na vida de quem realmente se converte ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma decisão religiosa. Minha mãe enfrentou muito isso quando ela se converteu, já madura, mais de 50 anos de idade, se correspondendo com as tias dela e com algumas amigas e tudo. Pois é, agora você mudou de religião, não é? Tudo bem, cada um tem a sua e tal. E ela escrevia, não, não é que eu mudei de religião, não é este, vou dizer isso por carta, imagine. É difícil, é complicado, mas ela fazia, escrevia, me mostrava as passagens e tudo. Diga, é isso aí, mamãe, é isso aí mesmo, diga lá. Não é que eu mudei de religião, não é que eu torcia Ceará, agora eu torço Fortaleza. Não é que eu gostava de verde, agora eu gosto do amarelo. É que eu gostava de ser economista e abandonei a faculdade, agora eu estou fazendo a medicina. Não é. É uma mudança interna, do alto para dentro de você. Claro, como consequência você termina mudando muitas coisas na sua vida, a igreja que você frequenta, até a tal da religião, que eu não vou investir tempo explicando isso aí, mas claro que vai haver consequências práticas nisso aí, lugares que você frequenta, tudo, vai ter muita consequência, mas na base não é uma simples mudança de religião.
Você passou a ter uma convicção profunda dentro de você que não tinha antes. E de onde é que veio isso? Do trabalho de Deus em lhe regenerar através do Espírito Santo. Então o que João diz é: nós fomos chamados filhos de Deus, e não apenas chamados, nós somos de fato. Essa expressão de fato é a chave nessa verdade aqui. De fato, verdadeiramente. Algo da natureza divina foi implantado em nós. Algo, não sei explicar isto exatamente, mas alguma coisa, porque diz, para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Isso é muito, muito significativo nós entendermos isto. É muito diferente você dizer assim: ah, o José eu gosto muito dele, é um rapaz muito bom, é como filho para mim. Outra coisa é dizer assim: o José, você conhece o José? Eu conheço. José é meu filho. Totalmente diferente. É isso que João quer dizer. Não é que Deus vai olhar para nós e dizer assim, dizer para Cristo: meu filho, os teus discípulos, os que creram em ti, são como filhos para mim. Não! Ele vai olhar e vai dizer: meu filho, os que creram em ti se tornaram meus filhos. É diferente. Então, o que parece ser uma sutileza de João, nós somos chamados e de filhos de Deus, e de fato somos. Essa pequena explicação dele é muito, muito profunda. Aí vem, voltando ao texto: por essa razão o mundo não nos conhece. À primeira vista parece que esse não está sobrando, né? Espera aí, nós somos filhos de Deus, do Deus Criador, Todo-Poderoso? Então, por esta razão o mundo nos conhece. Nós ficamos, sei lá, famosos ou distinguidos no mundo como alguém, filhos do Deus Criador. Manda entrar aqui o filho de uma autoridade, um grandão aí qualquer. Então o mundo conhece a gente, é a ideia que dá, porque agora nós nos tornamos filhos de Deus. Então esse não está sobrando aí. Infelizmente não é o caso. O não está sobrando, é isso mesmo, é não mesmo. O mundo não nos conhece. Infelizmente o mundo não nos conhece. E não nos conhece por quê? Exatamente porque nós somos filhos de Deus. Nós nos tornamos ligados demais a Deus, para o gosto do mundo. Se nós não fôssemos tão apegados a Deus, tão comprometidos com Deus, o mundo nos receberia melhor. Muitos se dizem também filhos de Deus e são muito bem tratados pelo mundo. Por quê? Por quê? Porque dizer é uma coisa, e ser e se comportar como um filho de Deus é outra coisa completamente diferente. Então alguém que, além de dizer que é filho de Deus, ele se comporta como, ele passa a ser estranhado pelo mundo. Muito falante dessas coisas de Deus, Jesus, culto. É demais. Homem diz que é cristão, é filho de Deus e pronto, para com isso. Sim, como é que estão as novidades aí, como é que está a moda, como é que está aí as ações das empresas, como é que estão aí os concursos e tal. Vamos falar do que é bom, do que interessa mesmo. A tua religião eu já sei, tu é cristão, né? Tá ótimo. Evangélico, católico, beleza. Sim, mas vamos para o que interessa. Muitos que se dizem filhos de Deus agem desta forma. E obviamente são muito bem recebidos pelo mundo, porque para o mundo você pode dizer o que você quiser. Você pode dizer: eu sou marciano. Se não lhe botarem num lugar apropriado,
acharem que é uma brincadeira e você é meio esquisito, tudo bem, vão se dar muito bem com você. Se a única coisa for você dizer que é marciano, o resto você for bem normalzinho, tudo bem, pode dizer o que você quiser. Então, eu sou filho de Deus, ótimo. Sou budista, ótimo. Diga aí. Agora, seja um filho de Deus na prática. Seja comprometido com o Deus da Bíblia. Valorize as coisas do alto. Entenda o que é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Entenda o que é um outro salvo irmão na fé. Entenda o que é o céu. Entenda as coisas pela ótica da Bíblia. Entenda e viva. Aí me diga se você não vai ser hostilizado pelo mundo de uma ou de outra forma. Vai ser sim. O mundo identifica com precisão essa diferença no verdadeiro Filho de Deus. Ele sabe quando ele está na frente de um e se recusa a tratá-lo como trata um semelhante, ou seja, um igual a ele que não é verdadeiramente discípulo de Cristo, portanto não é verdadeiramente filho de Deus. E é muito fácil verificar hoje, no país livre, como de fato, graças a Deus, somos em termos religiosos, até aqui está começando a apertar, mas até aqui temos sido. Mas chame alguém hoje que tem passado por um processo recente de conversão, de regeneração, de fato, e passou mesmo por esse processo. Chame e converse com ele ou com ela. Você vai ver hoje comentários de pai, de mãe, de irmãos, de família, de colegas. Vai haver comentário assim que a pessoa começar a querer de fato viver como filho de Deus. Não é dizer agora, sou evangélico, aceitei Jesus, isso aí tem milhões dizendo. Não é isto. É além de dizer, aceitei Jesus como meu Salvador, você vai ver o resultado na minha vida, como filho de Deus. Esse está falando firme. Esse parece que entendeu. E esse vai encontrar algum tipo de resistência. Existe resistência, ainda hoje. Aí ele continua. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Agora parece que o não está sobrando. Espera aí, João está dizendo que o mundo, criado por Deus, não conheceu o próprio Deus, que fez o mundo? Não, deve ter uma coisa errada aí. Tem não, infelizmente não tem. Está certo. Como haveria de ser. É chocante, mas o mundo não conheceu o próprio Deus que o criou, que o sustenta, que o mantém vivo. Não reconhece. É uma verdade triste, porque o pecado cegou o homem, tirou do homem a capacidade de enxergar a Deus. Eu diria, aliás, tirou o privilégio de enxergar a Deus, de conhecer a Deus. E nunca pense que é Deus quem saiu perdendo, porque o homem não tem capacidade de conhecê-lo. Tem alguns aí chamados evangélicos que estão pregando um Jesus coitadinho. Coitadinho, ele precisa da sua fé, ele precisa da sua adesão à causa dele. Veja o que ele fez por você, e começam a apelar de uma maneira sentimental, mas estranha às Escrituras, no sentido em que tira a soberania do Senhor Jesus Cristo e tira o foco do que o Senhor Jesus Cristo fez por amor ao miserável do ser humano. Então ele fez isso, não é porque você merece ele ter feito isso por você, ter morrido numa cruz. A sua importância não está em você próprio. A sua importância está no fato que Cristo teve pena do tamanho da sua miserabilidade, da sua pobreza espiritual. Você era um pobre coitado, falido, quebrado espiritualmente, digno de pena.
Aí vem alguns pregando o evangelho, dizendo: você é muito importante para Deus, muito importante, olha o que Cristo fez por você. Coitado, faz uma obra dessa, sofre desesperadamente lá, e você não reconhece, não aceita. É falta de caridade, quase. Falta de caridade com Jesus Cristo. Você não tem pena dele, não? Olha os filmes aí passando, de paixão de Cristo e tal, para arrancar pena das pessoas com relação a Cristo, tudo errado. Não é que não merece pena e compaixão por ele ter passado por aquilo, claro que merece, mas não é o foco, não é o assunto. Ter pena dele, e que ele precisa da sua adesão, ele precisa da sua aceitação, para que você enriqueça a causa dele. Você é importante demais, gente boa como você. Já pensou? Você nas fileiras de Cristo, ele vai ficar muito orgulhoso. Ganhei hoje alguém grande para mim, o fulano, a ciclana. Que conversa! Você não é nada diante de Deus, nem eu, nem governador, nem presidente, nem dono do mundo. Se houvesse, ninguém é coisa nenhuma. As ações inteiras são como um pingo que cai de um balde. Você é um insignificante, um pobre qualquer, um verme. Pastor, o senhor está exagerando hoje, se empolgou. Não, a Bíblia diz. Cristo fez aquilo e passou por aquilo, por todo aquele sofrimento. Não é porque você é importante, não. É porque Ele lhe amou muito, 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 e Ele escolheu e lhe salvou. Agora sim, você pode dizer: agora eu sou importante, me tornei um filho de Deus. Mesmo assim, você saber que é importante, que é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, você não vai ter no seu coração arrogância. Não, importante agora eu sou, porque eu sou filho de Deus, em Cristo, coisa espetacular. Cara, tu é quente, hein? Não. Eu me tornei isso por misericórdia de Deus. Eu era um pobre desgraçado, condenado ao inferno. Então são duas coisas diferentes. Você ter noção do que aconteceu com você, do tamanho do presente que você recebeu, de saber que agora você se tornou importante, mas ao mesmo tempo não tem arrogância nenhuma, não tem nenhum envaidecimento na sua carne. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então você se gloria em Cristo. Graças a Deus eu me tornei filho dele, porque ele me amou muito. Então vejam como é diferente uma coisa, um tipo de pregação da outra. Pode parecer sutil. 3 coisas aqui, eu já estou rumando para o encerramento. Primeiro, o consolo, por nós sabemos que somos rejeitados, porque antes o nosso Pai é rejeitado. Aqui eu tenho que parar, e eu sei que eu posso estar falando uma linguagem estranha para o crente de hoje. O pastor insiste nesse negócio que eu sou rejeitado ou rejeitada, que eu sou hostilizado. Eu não sinto isso. Ele está falando de outra coisa, experiência que eu não sei o que é isso, não. Eu não vejo crente perseguido no meio da rua, preso porque é crente, na masmorra, na prisão, jogando pedra nele. Eu não vejo isso. Eu não sei o que ele está falando bem, não. Bom, cada um sabe como é que está vivendo, cada um sabe a seriedade com que encara o Evangelho. Apóstolo Paulo diz que quem quiser ser fiel vai ser o quê? Não ouvi. Perseguido. Então vai discutir com Paulo, com o Espírito Santo que inspirou Paulo, não é comigo. Quem quiser ser fiel vai ser perseguido. Agora, o perseguido não significa que você vai parar numa cruz, como muitos discípulos de Cristo pararam. Nem que você vai ser preso, ou torturado, ou cortado ao meio. Não significa esses extremos obrigatoriamente. Mas uma brincadeira, numa roda de colegas, uma gozação, batendo papo, tomando Coca-Cola, uma gozação que fazem com você. Se é que você entende isto, pelo fato de você ser um crente sério,
e que vive o Evangelho, aquela gozação, aquele risinho, aquilo é perseguição. Aquela raiva da esposa porque você não fez isso ou aquilo, ou do marido, porque isso é perseguição, uma forma de perseguição. Então vamos ter o consolo de saber que nós somos rejeitados, ou de certa forma desprezados, ou de alguma maneira marginalizados, porque nosso Pai, antes de nós, é. E se você, uma oração interessante, se você nunca se sentiu assim, diga: Senhor Deus, tem uma coisa esquisita comigo, por favor, me faz sentir um dia hostilizado. Não precisa você pedir para ir para a cruz, ou ir para uma cadeia porque é crente, ou sofrer horrores, não, mas peça, está aí a oração que seria interessante: me faz viver de maneira tal que eu sinta o peso de ser crente. Não é pedir sofrimento por pedir, isso não é nem natural nosso. O ser humano naturalmente quer escapar do sofrimento, e é normal, é saudável, até questão de instinto. Mas é interessante você dizer: Senhor, eu estou um pouco preocupado, porque eu já tenho 10 anos que eu digo que sou crente, 20 anos, 30 anos, e o pastor falou a noite todinha lá, negócio de perseguição, hostilidade e tudo, eu não sei nem o que é aquilo. Ore a Deus e trate isso com Ele. Segundo, o fato de nós sermos marginalizados pelo mundo deveria nos manter muito unidos. E por que vocês pensam que a Bíblia fala tanto na união da igreja local, na união de uns com os outros, de estarem juntos, congregados, juntinhos ali? Por quê? Porque é natural, um grupo pequeno que é marginalizado por um grupão, um grandão, a tendência desse grupinho é ficar perto uns dos outros, se aquecerem ali, aguentar o tranco, como se diz, de uma maneira melhor, uns protegidos dos outros, protegidos uns com os outros. Eu não entendo porque que tem tanta gente que se diz crente e que não troca de jeito uma programação no mundo por uma programação na igreja. Não troca, prefere muito mais a companhia de fora do mundo, manias mundanas, música mundana, costumes mundanos. Mas é muito mais gostoso estar lá do que estar na programação da igreja, de novo, noite de casais, lá vem o pastor dizendo de novo, culto de novo, aí vai ter um piquenique, piquenique com os crentes, né? Coisa sem graça. Gente, tem uma coisa errada. Terceiro ponto, observação teológica interessante, porque não conheceu a Ele mesmo. Aqui eu vou quase pular porque eu já quero encerrar. Esse Ele mesmo refere-se a Deus, Deus Pai, é claro o contexto. Se você tiver mais curiosidade de aprofundar, anote. Em João 1:10 diz que o mundo não conheceu Cristo. Então é curioso, uma expressão usada a Deus e agora uma expressão usada a Cristo. Isso é mais uma prova bíblica da divindade do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: essa nossa situação é provisória. Espetáculo. Essa é a grande e boa notícia. Todo o versículo 2 fala de algo espetacular que vai acontecer no futuro. Toda essa dificuldade aqui na terra é provisória. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Algo absolutamente espetacular está reservado a nós. O que, no caso aqui, nós vamos conhecer a Cristo como Ele é. Vamos vê-lo como Ele é. Aqui não é apenas enxergar, como o míope, que enxerga, não está vendo coisa nenhuma, bota os óculos apropriados para ele, as lentes, aí ele passa a ver tudo. Só isso. Não, é muito além de ver fisicamente Jesus Cristo quando chegarmos na glória. É compreender melhor, é ter comunhão com Cristo, gozar da companhia de Cristo. A Bíblia fala que nós vemos e conhecemos hoje Cristo de uma maneira muito imperfeita.
passagens estão aqui, não vou ler, depois se quiserem no site eu vou publicar. 1 Coríntios 13, 12, 2 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 5 e 7, mas eu não vou ler. Mas são passagens que mostram que nós hoje conhecemos a Deus, vemos a Cristo de uma maneira muito imperfeita, como por espelho, conhecendo de glória em glória, e essas passagens explicam isso lá. Então é bom, é espetacular sabermos nesta vida aqui, com tanta hostilidade, saber que coisas tão boas vão acontecer conosco, coisas que nós não podemos nem imaginar. Aliás, ter esperança que essas coisas vão acontecer não é apenas bom para nós, é muito mais do que bom, é vital para o nosso crescimento espiritual. E aí vem o versículo 3, que eu vou comentar rapidamente e vou encerrar. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Alguém que está perdido numa selva, é conhecido que ele não deve beber o último gole d'água que tem ali na cantinazinha dele, no reservatório, nem que seja uma gota, porque só ele saber que ainda tem água, nem que seja bem pouquinho, mas aquele fato tem um peso muito grande psicológico sobre ele. Não esgotou, não acabou, ainda tenho água, é pouco, mas tenho água. Isso o mantém firme, em pé e insistente em encontrar um socorro, uma salvação. E eu faço uma aplicação aqui, na luta que nós temos no nosso dia a dia, e na nossa própria fraqueza de coração, às vezes nós nos sentimos muito desanimados. Eu sei disso, vocês conhecem o que é isto, eu conheço o que é isto. E nessas horas parece que vale pouco a gente saber que é filho de Deus. Pois é, sou filho de Deus, mas aí tem um bocado demais, mas eu ando tão triste. Eu sou filho de Deus, mas parece que Ele nem me considera meu pai, que Ele não ouve quase nada do que eu peço. Eu sou filho de Deus, mas eu tenho sofrido muito, mais isso, mais aquilo. Então pesa muito pouco você saber que é filho de Deus, mas não permita que isso aconteça não. Se agarre a esta esperança, mesmo que ela pareça pequena naquele momento, naquele contexto, que a vida parece dura demais, que você vai naufragar, mas mantenha acesa esta certeza e essa esperança em Cristo. Eu sou filho de Deus, não deixei de ser, não deixei de ser um destinado ao céu, um cidadão dos céus, não deixei. Se agarre naquilo como o perdido lá na selva se agarra à última gota d'água dele. É fato, e não é pequeno, não, é muito grande. E este efeito real, tem um efeito real em você ficar insistindo, pensando, orando. Eu estou sofrendo, mas eu sou o filho de Deus. Ele não tem me respondido muito, mas eu sou o filho de Deus. Está duro aqui, tudo está muito duro, mas eu sou filho de Deus. Você não pode imaginar o efeito, irmão, disso na sua vida. Um efeito físico, psicológico, espiritual. E o que João diz aqui, curiosamente, é que através disto nós nos tornamos mais purificados. Como? É porque essa certeza, essa esperança que nós somos filhos de Deus e vamos ver Cristo como Ele é, isso nos anima, nos melhora espiritualmente, nos fortalece, nos ajuda a pecar menos, a crer mais, a ter menos medo, menos pavor das coisas, nos ajuda a crescer espiritualmente, que é exatamente a purificação. Então nós somos mantidos cada vez mais firmes nas nossas convicções, no nosso comportamento, tendo sempre como o alvo máximo a pureza de Cristo, purificado assim como Ele é puro, perfeito em tudo. Eu encerro dando graças a Deus pelo fato de que nós somos filhos de Deus, não apenas chamados, mas somos filhos de Deus, nós crentes. Sabemos que o mundo nos rejeita, por isso mesmo, e que este mundo que nos rejeita e pelo qual você tanto chora, lamenta que as pessoas não lhe tratam bem,
Aquela pessoa que era tão amiga sua, depois da sua conversão, se afastou de você. E o seu pai às vezes é bruto com você, porque você se converteu, e ele quis expulsar você de casa. E lá no trabalho, pare de chorar por este mundo velho, que é um mundo pecador, um mundo que odeia a Deus. Não chore muitas lágrimas, não derrame lágrimas não, porque você é estilizado por este mundo. Cante louvores a Deus e vibre no seu interior, porque eu sou rejeitado por um mundo velho, perverso, perdido, que não aceita nem o meu Salvador, pois eu não quero saber de um mundo que não quer saber do meu Salvador. Se não é meu Salvador, não me ama. Se rejeita o meu Senhor Jesus Cristo, me rejeite também, que eu acho é bom. E vou chutar você? Não, vou orar por você, vou ter misericórdia de você, vou tentar pelo menos ter misericórdia de você e amar você, ajudar você quando precisar e tentar levar você a Cristo. Sim, vou fazer isto. Ao mesmo tempo não vou chorar pela sua rejeição de jeito nenhum, nenhuma lágrima. Essa é a atitude do crente, ficar choramingando por aí, porque o mundo não gosta de mim. Que mundo? Que mundo? E que Deus nos ajude a ter mais e mais essa esperança firme nos nossos corações, de que vamos ver Cristo como Ele é, e vamos aguardar ansiosamente para vermos de maneira perfeita, voltando à ideia do míope aqui, quando ele está com os óculos muito velhos, não enxerga mais nada, aí faz um exame, aí encomenda os óculos novos, e ele fica contando os dias para receber os óculos, porque ele vai colocar e vai ver tudo bem de novo. Ou o velho que já está ficando com catarata e cada vez piorando, e o médico diz, não está na hora, e ele quase fica torcendo que o médico diga, pois está na hora, vamos operar essa semana, coisa boa, vou ver tudo de novo. Pois fique com esta esperança, você vai ver Cristo como Ele é. E você sem Cristo, o que eu posso lhe dizer é simplesmente, peça a Deus que lhe dê fé, peça ajuda, peça misericórdia, baixe essa crista. Deus não gosta de olhos altivos, e não vai querer julgar a Deus, nem avaliar a Bíblia. Não brinque com isso, que é a palavra de Deus. Não concordo por isso, não concordo por aquilo, porque Deus é injusto por aquilo, tem que me explicar aquilo outro. Não vá assim, que você se corta, como se diz, como se já não estivesse cortado de Deus. Vá humilde, vá bem humilde, olhando para o chão e batendo no peito, tem misericórdia de mim, pecador. Me ajuda, me salva. Esse vai encontrar a salvação, esse vai se tornar bem rápido um filho de Deus pela fé em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o efeito dela em cada um aqui seja totalmente de acordo com a vontade do teu Espírito em nossos corações. Em nome de Cristo te peço e te agradeço. Amém.